Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês, mais uma aula de conhecimentos bancários, mais uma aula de atendimento, depende do edital do concurso. E nós vamos trabalhar hoje sobre o assunto sobre a ouvidoria. A ouvidoria, toda ela regulamentada, aliás, ouvidoria para instituições financeiras, para instituições financeiras. Todo o procedimento das auditorias, é claro que está regulamentada de acordo com as normas do Banco Central. E em 2010, nós tínhamos uma regulamentação que era a resolução do Conselho Monetário Nacional 3849. Essa resolução, ela foi recentemente, isso eu digo, março de 2015, ela foi revogada e substituída por essa resolução agora, que é a resolução 4433, de 2015. E por esse motivo, o professor está atualizando essa aula, essa resolução 4433, que trouxe algumas novas, alguns novos dispositivos para as ouvidorias. E com certeza vocês sabem que o examinador adora de paixão cobrar assunto novo, então o professor aqui está fazendo uma aula para você, uma aula completaça sobre as ouvidorias nas instituições financeiras regulamentadas pelo Banco Central, não é isso? Então vamos lá, resolução 4433 do Conselho Monetário Nacional, e eu quero aproveitar e fazer uma chamada para vocês, dar um toque, dar aquele conselho de um amigo para vocês, o seguinte, olha só, meus amigos, atenção. Este assunto, com a resolução anterior, que era 3849, salvo engano, sempre era cobrada uma questão, principalmente no concurso do Banco do Brasil, principalmente no concurso da Caixa, e agora que mudou a resolução, você pode ter certeza que o assunto virou potencial questão de prova. Gente, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, só mais um minutinho. Esse tipo de assunto aqui é um assunto fácil. É um assunto que você consegue pontuar. Em 1h10 de estudo, 1h30 de estudo, você consegue adquirir conhecimento suficiente para acertar qualquer questão de prova. Ora, então em 1h30 você consegue acertar uma questão de prova. O que você deve fazer? Você não pode perder ponto. Você tem a obrigação de acertar, porque é muito mais fácil você acertar uma questão desse assunto, que é 1h30, que está dentro do seu alcance, uma simples resolução, do que você acertar uma questão de matemática, por exemplo, de português, que requer outras competências e habilidades, ok? Então vamos lá, vamos aqui para a resolução do Banco Central. Professor, primeiramente, professor, aqui está falando aqui que é a resolução do Conselho Monetário Nacional, ok? E aqui você coloca aqui resolução Banco Central, e aí eu vou fazer uma breve revisão para vocês. Segundo a lei 4.595, que é a nossa Bíblia, que criou o sistema financeiro, que normatizou o sistema financeiro nacional, diz o seguinte, que o Banco Central tem a atribuição de fazer acontecer, fazer cumprir, de publicar, de dar divulgação às decisões do Conselho Monetário Nacional. Então, olha só, o Conselho Monetário Nacional se reúne, toma as decisões e o Banco Central é responsável pela edição da resolução das decisões ora tomadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, por isso que está Banco Central aqui. Inclusive, este assunto já foi assunto de prova, tá? Então, nada impede que isso volte a ser cobrado novamente. Então, quem faz cumprir as decisões do Conselho Monetário Nacional, quem que é o Banco Central, através de portaria, de resolução. Isso, através de resolução. Prova em concurso passado falou que era através de portaria, estava errado, e muitas pessoas foram induzidas ao erro. Então vamos lá, Então, resolução 4433 de 23 de julho de 2015, uma resolução super recente aqui. Essa resolução trata, olha só, dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria
pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, esta resolução tem um objetivo, é dizer as regras gerais de como deve funcionar as ouvidorias. As ouvidorias aonde? Claro, nas instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ok. Então, este vai ser o conteúdo dessa aula, ok? Então, vamos lá, né? Essa resolução, como vem organizar o sistema de ouvidoria dentro das instituições, ela tem 8 capítulos, bastante complexa, ela deu uma ampliada bastante grande em relação à portaria anterior, aliás, à resolução anterior. 8 capítulos. O primeiro capítulo trata sobre o objeto e o âmbito de aplicação, ou seja, para que serve a ouvidoria, vai dizer aqui, e quem que é obrigado a constituir a ouvidoria, tá certo? E também quem está isento, a exceção, quem está liberado de constituir a ouvidoria. Lembre-se o seguinte, tá? Lembre-se o seguinte, que a ouvidoria, que a ouvidoria requer custos, não é isso? Então, aquelas instituições que não estão obrigadas a constituir a ouvidoria, é claro que elas não vão criar, porque a ouvidoria dá trabalho e também onera também o resultado. Então, o objeto do âmbito da aplicação, muito importante para vocês, o capítulo número 2 trata das atribuições da ouvidoria, ou seja, qual que é o dever, qual que é a obrigação operacional das ouvidorias. Então, vai ser tratado no capítulo 2, tá certo? O capítulo 1 e o capítulo 2, papo sério com vocês, são capítulos super potenciais de serem cobrados na prova. Então, vocês têm a obrigação de ler e reler os artiguinhos. Só fazer a leitura, cara, claro, com a explicação do professor vai dar uma clareada para vocês. Eu tenho certeza que vocês irão pontuar, tá? Capítulo 3, da organização, ou seja, qual que vai ser os procedimentos internos da ouvidoria. O capítulo número 5 do funcionamento, isso aqui é muito importante, porque nesse capítulo 5 vai tratar de um assunto muito importante, ou seja, como que vai receber, como que a ouvidoria vai receber as demandas, tá certo? Qual que é o prazo que a ouvidoria tem para responder essas demandas e alguma coisa mais. Então, o capítulo 4 também é de grande importância para vocês, né? O capítulo 5 chama-se das exigências formais. Professor, o que significa das exigências formais? É muito simples. Aqui, a resolução do Conselho Monetário Nacional diz o seguinte, que as instituições financeiras têm a obrigação de, atenção, de criar uma unidade específica no seu organograma para tratar da ouvidoria. E esse dispositivo tem que constar, inclusive, no seu estatuto social. Então, trata das exigências formais, né? O capítulo 6 trata das prestação de informações. O Banco Central aí exige que as ouvidorias prestem relatórios em 6 meses, aí vai tratar que deve estar essa informação na internet e assim por diante. O capítulo 7 da certificação, muito importante, todas as ouvidorias das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central vão passar por uma certificação pelo próprio o Banco Central, as especificidades no capítulo 7º e o capítulo 8, o último capítulo, trata das disposições aí finais, né? Disposições finais. Então essa aqui é a estrutura, 8 capítulos, uma resolução tranquila, potencial questão de provas, e vamos para o primeiro capítulo, que é do objeto e o âmbito o âmbito de atuação, de aplicação das ouvidorias, né? Primeiramente, eu quero falar para vocês o seguinte, o que vem a ser ouvidoria, né, cara? Cara, ouvidoria, nos últimos 20 anos no Brasil, teve um papel extraordinário de crescimento, principalmente cresceu muito. Por que qual que é o papel da ouvidoria? Sem ler os artiguinhos aqui. Gente, ouvidoria é o local onde o cliente irá se comunicar, tá certo? Ouvidoria vai ouvir quem? Ouvir os clientes.
Ouvir em diversas situações, sugestões, críticas, denúncias, etc, etc. Então isso é muito importante, por quê? Porque isso é o exercício do governo transparente, é um canal de comunicação, principalmente no setor bancário aí, que é um setor bastante fechado. Então, se o órgão regulamentador, que é o Banco Central, que tem a responsabilidade de proteger os clientes, proteger os usuários do sistema financeiro nacional, então o Banco Central obrigou o quê? Obrigou essas instituições a criarem esse componente de ouvidorias para criar um canal de comunicação, para dar um suporte ao cliente, você pode atender. Por exemplo, né? Eu sempre falo isso, eu já tive muitos problemas com o telefone celular, eu não vou falar aqui a minha operadora para não receber processo depois aí de calúnia, injúria e difamação. E é o seguinte, sempre que eu tinha um problema, você ligava naquela musiquinha e ia, ninguém resolvia nada, o que o professor faz? Eu já ligo direto na Anatel tem um serviço de ouvidoria, e esse serviço de ouvidoria abre um chamado, esse chamado vem de cima para baixo no banco, a operadora resolve isso. Então é o mesmo procedimento, é a mesma intenção, é um suporte ao usuário. Isso que vem a ser a ouvidoria, e o novo Estado, o Estado quer ouvir os cidadãos, né? Quer ouvir os seus clientes aqui no caso do banco. Então essa é a intenção da ouvidoria, tá certo? Esse é o papel, com as explicações bastante simples e diretas para você. Agora vamos detalhar como que vai funcionar as ouvidorias dentro do sistema financeiro. Primeiramente, o artigo 1º, tá? Ele vem tratar do objeto. Esta resolução disciplina a constituição e funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições que especifica. Então, o objeto dessa resolução é disciplinar, tá certo? Disciplinar a constituição e funcionamento das ouvidorias dentro do sistema financeiro. Aí, o artigo 2º, um artigo muito importante, ele vem tratar o seguinte assunto: quais instituições que são obrigados a criar a ouvidoria dentro da sua estrutura. Quais são? Vamos lá. O componente organizacional de ouvidoria deve ser constituído pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham, atenção, são instituições financeiras, claro, autorizadas pelo Banco do Brasil que tenham clientes, pessoas naturais. O que é pessoas naturais? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas classificadas como pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. A Lei Complementar 126 trata das microempresas. Então, isso aqui é muito importante, o candidato deve saber isso. Quem está obrigado? Todas as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central que tenham pessoas naturais como clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Quais pessoas jurídicas? Classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com a Lei Complementar 123. Informações preciosas, por favor. Você está assistindo aula somente assim, só nós dois no vídeo, cara? Você de boa aí no vídeo? Não. Você tem que ter o caderno. Tá? Lá no caderno você deve abrir a aula. A resolução 4433 de 2015 da ouvidoria. Tem que colocar lá esse cara. Tá? Tem que colocar. E aí no resumo colocar quais são as organizações que são obrigadas a constituir ouvidoria. Simples, aquelas instituições financeiras, tá? Financeiras, autorizadas pelo Banco Central, que tenham como clientes pessoas naturais, que são pessoas físicas, mesma coisa. Empresas, são as médias empresas? São as grandes empresas? Não, são quais empresas? Microempresas, pequenas empresas, classificadas de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006. Pronto. Informação importante. Isso pode cair na prova? Claro que pode. Informação super preciosa. Você tem que saber quem que está obrigado. A portaria já foi, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional foi bastante objetivo em relação a isso. O que mais, prof? Toda regra tem uma, exceção. Examinador gosta de exceção? Gosta.
É amor à primeira vista. O examinador adora exceções. Então, nesse sentido, o parágrafo único do artigo 2º, que é esse sujeito aqui, que é esse parágrafo único, tem uma missão. Qual que é a missão desse sujeito? Trazer as exceções. Quais exceções? Quais são aquelas, atenção, instituições financeiras que são autorizadas pelo Banco Central em funcionar, que não estão obrigadas a constituir a ouvidoria. Como eu disse para vocês, a ouvidoria é mais trabalho, é mais custo. Então, aquele cara que não está obrigado em constituir a ouvidoria, você pode ter certeza que ele não vai fazer. Então, o cara na prova pode elaborar uma questão top, coloca tudo certinho aqui, tá certo? E aqui ele pega e muda um dispositivo, né? Pronto, invalidou a questão, uma pegadinha para você, mas você não vai cair. Quem que está liberado de não constituir as ouvidorias? Bom, ficam dispensados de constituir ouvidoria, tá? Ficam dispensados. Professor, mas eu sou porreta, eu quero constituir ouvidoria. Posso? Pode. Você está dispensado. Significa dizer que você não está impedido de constituir. É diferente. Então, estão dispensados. Ele pode mudar aquele verbo dispensar por fica proibido. Ficar proibido é diferente de dispensado. Dispensado você pode, se desejar, mas se não quiser, você não faz. Proibido você não pode, mesmo que você queira. Atenção. Aliás, quero fazer o seguinte, concurseiro, ele tem que trabalhar esse pensamento que eu falei para vocês, tá? A interpretação das palavras. O aluno que tem um nível de interpretação, ele tem um nível de fixação de conteúdo maior, de discernimento e com certeza fica mais competitivo, tá certo? Você tem que exercer essa capacidade que todos têm, é só você praticar, né? Então ficam dispensados de constituir ouvidoria os bancos comerciais sob controle societário de bolsa de valores, de bolsa de mercadorias e futuros, ou de bolsa de valores de mercadorias e futuros, que desempenhem, atenção, olha o segredo, exclusivamente, bancos comerciais que desempenham exclusivamente funções de liquidante, custodiante central, prestação de serviços a bolsas e os agentes econômicos responsáveis pelas operações cursadas, né? Então aí você tem aí, né? Então aí você tem essa exceção. Cara, você pode ter certeza que a prova, se o examinador quiser cobrar a exceção, vai ser Ctrl+C, Ctrl+V desse texto. Tá certo? Então tem que memorizar. Ok. De 8 capítulos, o primeiro já acabou. Vamos para o segundo capítulo. O segundo capítulo são muito importantes. Dica para você de professor concurseiro profissional. Há 18 anos, concurseiro profissional aí. Examinador adora cobrar atribuições. Então, o capítulo 2º é importante. O que diz o capítulo 2º? Qual é o trabalho do capítulo 2º? O trabalho do capítulo 2º da resolução é informar, é apresentar a todos para que serve a ouvidoria. Quais são as suas atribuições, ok? São atribuições da ouvidoria. Item 1. Prestar atendimento de última instância. Tá aí. De última instância, a demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição. Muitíssimo importante. Essa ouvidoria aqui, ela é de última instância. Tá? De última instância. Ela não é de atendimento primário. Tá certo? Então, o sujeito, as instituições financeiras vão se organizar para atender essa perspectiva. Muito importante. Então, a ouvidoria, segundo a resolução 4433, essas ouvidorias que nós estamos falando aqui, estamos tratando, elas têm a responsabilidade de última instância, tá certo? Na prova, o potencial, o cara colocar de primeira e última instância, não é a última instância, não é primário. E sobre o atendimento primário,
O que é atendimento primário? Eu vou deixar em stand-by, porque essa própria resolução trata sobre o conceito de atendimento banco primário. Então, o item 1, muito importante para a galera, última instância. Marque amarelinho no seu texto aí, né? Vamos para frente aí. 2. Atuar como canal de comunicação entre instituição e os clientes e usuários de produtos, serviços, inclusive na mediação de conflitos. Então, atendimento de última instância. Segundo, canal de comunicação, tá? Inclusive para a mediação de conflitos, né? Isso acontece muito, eu acho muito importante esse lance de segunda instância, porque o cara está um pouco afastado do problema, então tem uma visão diferente, não está os nervos ao flor da pele e pode mediar a resolução. Pode ter certeza, o que cai aqui na ouvidoria aqui é só bomba, né? Só cliente estressado, né? Informar ao Conselho de Administração, na sua ausência, a diretoria da instituição a respeito das atividades da ouvidoria. Então, são 3 funções. Primeira coisa, ela vai servir de atendimento? Vai. Só que o atendimento que presta a ouvidoria é um atendimento de última instância. Segundo, servir de canal de comunicação entre os usuários. E terceiro, informar o Conselho da Administração, ou seja, porque na ouvidoria vai cair de tudo lá na ouvidoria. Como vai cair de tudo na ouvidoria, é bom que o patrão, no caso o patrão lá dos bancos, são representados pela diretoria ou pelo Conselho de Administração. Então, prestar atendimento em última instância, tá? Última instância. Eu não consegui, professor, tal serviço, tal produto. Tá? Esse é o primário na agência. Você pode consultar a ouvidoria no segundo e última instância. Aliás, na última instância, pode ter um intermediário no meio, depende da instituição. Segundo, canal de comunicação para solucionar conflitos, para mediar conflitos, não é isso? De produtos e serviços. E, finalmente, informar o conselho da administração ou a diretoria na sua ausência, que são os patrões dos bancos, representados por essas pessoas que ocupam esses cargos. Então, são os 3 itens importantíssimos. Parágrafo único. No parágrafo único, vem definir o que vem a ser o atendimento primário do item 1. Para efeitos desta resolução, considera-se primário o atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluídos os correspondentes no país e o serviço de atendimento ao consumidor, SAC, que trata o decreto tal. Então está aqui para vocês o conceito de atendimento primário. Ou seja, o cidadão ligou lá no SAC, tá? Ligou no saque de um banco, eu quero transferir um dinheiro, pronto. Enrolou, não deu certo, não conseguiu. E aí o cara pode utilizar a ouvidoria como outra forma de atendimento de última instância. Nesse caso que eu estou dando para vocês, explicativo, para buscar o atendimento, mas tem que primeiro ter registrado lá a tentativa do atendimento primário, tá? A ouvidoria faz atendimento? Sim, mas em última instância, ok? Beleza. Capítulo 3, né? Da organização. Então aqui vamos falar da organização, o que o Banco Central, o que o Conselho Monetário Nacional trouxe, né? Primeira coisa, o artigo 4º ele é bastante tranquilo, ele traz uma lógica importante, né? Bem simples, olha só. A estrutura da ouvidoria deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição. Ok, né? Parágrafo único, então nós temos aqui. A ouvidoria não pode estar vinculada ao componente organizacional da instituição que configure o conflito de interesse de atribuição. A exemplo, então olha só. A ouvidoria, o que está falando aqui? A ouvidoria não pode estar vinculada, não pode estar subordinada às seguintes áreas das instituições financeiras. Isso que está tratando aqui. Então, o examinador, se eu fosse o examinador, eu ia cobrar exatamente isso. Então, a ouvidoria não pode estar vinculada às unidades de negociação de produtos e serviços. Por exemplo, professor, eu quero exemplo. A ouvidoria pode estar vinculada
A diretoria de produtos e serviços de pessoa física, por exemplo, não pode, negociação de produtos e serviços. Da unidade responsável pela gestão de riscos, tá aí, Então, quer dizer o seguinte, a ouvidoria não pode estar vinculada, não pode estar subordinada à diretoria de gestão de risco dos bancos. Por quê, professor? Porque entra em contradição. E, finalmente, da executora das atividades de auditoria interna, né? Sobre esse último item aqui, pessoalmente, eu tenho uma discordância, eu discordo, né? Para mim, a ouvidoria tem muito mais a ver com a auditoria interna, ser um braço da auditoria interna, tá? Mas quem sou eu, né? Então é o seguinte, isso é questão. Professor, a ouvidoria pode estar vinculada, pode estar subordinada à diretoria de gestão administrativa? Claro que pode. Pode estar vinculada à diretoria de recursos humanos, gestão de pessoas? Pode. A ouvidoria não pode, atenção, estar vinculada às atividades fins do banco. Por quê? Porque como a ouvidoria é um canal de comunicação para mediar conflitos, você ficando vinculado à atividade fim, certo? A atividade fim das instituições financeiras pode quebrar a isenção da ouvidoria. Por isso que não pode estar vinculada. Essa é a intenção. Então, muito importante, questão de prova, a ouvidoria não pode estar vinculada, não pode estar subordinada a 3 unidades específicas, segundo a resolução 4433/2015 do Conselho Monetário Nacional. Quais são? Coloque no caderninho. Isso é importante. Assim que você estuda ficando competitivo, você pega, lê esse parágrafo único, não, você tem que internalizar esse sujeito. Primeira unidade, negociação de produtos e serviços, não pode. Gestão de riscos, não pode. E auditoria interna, não pode, né? E aí, não quero confundir vocês, mas pessoalmente o prof não concorda. Eu acho que tem tudo a ver a auditoria com a ouvidoria. Mas quem sou eu, né? Vamos lá, né? O artigo 5º é um artigo aí sem muita complexidade. E eu vou dar uma tarefinha para vocês. Vocês fazerem uma leitura em casa do artigo 5º para vocês aí. Bacana? Vamos para o capítulo 4º do funcionamento, né? Esse funcionamento é um funcionamento operacional da ouvidoria. Então, o legislador fez questão aí de detalhar algumas atividades, tá certo? Vamos lá. As atribuições da ouvidoria abrangem as seguintes atividades. Primeira atribuição, né? Vamos lá. Primeira atribuição operacional, atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal. O que é tratamento formal? Não pode ser informal. Formal é colocar no papel, é deixar registrado e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços. Tá? Então, olha aí, atividades de funcionamento da ouvidoria. 2. Prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para a resposta. Então, olha só, prestar esclarecimentos aos demandantes. Eu abri uma ocorrência lá. Então, a ouvidoria tem a obrigação de prestar essas informações a você, que é um demandante, acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para a resposta. 3. Encaminhar a resposta conclusiva, não enrolativa, para a demanda do prazo previsto. Então, olha só as atribuições aí de atendimento da ouvidoria. Item 4º, né? Vamos lá. Manter o conselho de administração ou a sua ausência à diretoria da instituição, informando sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los, ou que seja, né? Então é o seguinte, eu não comentei isso, mas isso é importante, quero comentar com a galera aí, presta atenção, vem comigo aqui, galera. A ouvidoria, você não pode enxergar essa ouvidoria como um inimigo. A ouvidoria é um dispositivo muito importante, certo? Muito importante para quê, cara? Muito importante para você receber oportunidades de melhoria, tá?
Muitas. Por quê? Porque lá cai tudo, cara. Se está tendo um determinado serviço, está tendo muitas reclamações, porque esse serviço está com algum problema. Está com algum problema. Nesse sentido, a ouvidoria passa a ser um parceiro estratégico da administração. Professor, o banco tem dono? Claro que o banco tem dono, tanto os bancos públicos quanto os privados. E quem representam esses donos é quem está na diretoria ou no conselho de administração. Então, nada mais justo que uma obrigação dessa ouvidoria, que é uma unidade estratégica de negócios, é uma unidade importantíssima, parceiro da instituição, sempre estar avisando o que está acontecendo para o dono do negócio, no caso aqui representado pelo conselho. Essa aqui já é a segunda passagem na aula, nesse momento, né, na qual a ouvidoria tem a obrigação de prestar conta para quem? Para o conselho. Tá? Para o conselho. Inclusive, nesse sentido, quero falar para vocês que muitas das ouvidorias estão vinculadas, estão subordinadas ao conselho de administração. Olha aí, né? Ou seja, tem autonomia, tem liberdade de atuação dentro da estrutura das instituições, né? E tem quinto, aliás, da atribuição operacional da ouvidoria. E última, né? Vamos lá. Elaborar, tá? Aqui eu perdi. Aqui, elaborar e encaminhar a auditoria interna ao comitê da auditoria, quando existentes, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo de acerca das atividades desenvolvidas pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições, ou seja, um relatório aí, né? Outra coisa muito importante, cara, a ouvidoria tem outro lance aqui. Um cara lá, um cliente, ele foi solicitar o empréstimo, o gerente falou, beleza, cara, eu te arrumo uma grana aí para você, mas eu quero 10% de comissão aí pelos meus serviços prestados, ou seja, corrupção, ladroagem, bandidagem. O cliente fica indignado, e aí o cliente vai, liga na ouvidoria. Pô, bacana, lá o canal interno administrativo ideal para isso. A ouvidoria recebe isso, essa denúncia, tá? A ouvidoria, ela tem a obrigação de encaminhar para a auditoria interna para verificação da veracidade dos fatos. Então, é outro importante aí. Inclusive, a ouvidoria, quando é caso de polícia, tá? A ouvidoria pode chamar até a polícia. Tá? Parágrafo 1º. O atendimento prestado pela ouvidoria, 2 pontos, falando sobre o atendimento, muito importante, deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante. Então, todas as demandas, tudo que chega na ouvidoria, deve ser protocolizado para melhor controle e tramitação dessa demanda. Item 2, deve ser gravado quando realizado por telefone e quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação. E, finalmente, pode abranger a, excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário e as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. O que é esse item B, professor? É muito simples. A ouvidoria do Banco do Brasil recebeu um pepinoso, tá? Uma demanda pepinosa aí, do Bradesco, por exemplo. Aí o que acontece? O Banco Central não tem aí as atribuições para poder resolver essa demanda do Bradesco, por exemplo. Estou colocando o Bradesco porque foi o primeiro que veio na minha cabeça. E o Banco Central, a ouvidoria do Banco Central, pode encaminhar para a ouvidoria do Banco Bradesco, que tem a obrigação de ter um componente desse. Isso que está dizendo aqui o item B, né? Ok, bacana. E agora, professor? Agora nós vamos para o parágrafo 2º, e esse parágrafo 2º é um dos parágrafos mais importantes, porque é um parágrafo que pode cair, que vai tratar do prazo. Então a ouvidoria recebe lá a denúncia, recebe o atendimento lá de última instância, ok. E aí,
Posso ficar um ano engavetada a denúncia? Não. A portaria colocou o prazo expresso, inclusive o professor colocou aqui em letras vermelhas para você ajudar na sua fixação. Vamos lá. O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 dias úteis. Nunca esqueça desses dias úteis, tá certo? São 10 dias úteis para responder. Podendo ser prorrogado. Pode ser prorrogado? Pode. Tá? Olha só. Excepcionalmente, ou seja, a prorrogação não é regra, de forma justificada uma única vez. Então, qual que é o prazo, prof? 10 dias úteis. Até 10 dias úteis. Excepcionalmente, pode ser prorrogável por uma única vez, pelo mesmo prazo, né, 10 dias úteis. Então, o prazo máximo são 20 dias úteis, né? Limitando o número de prorrogações de 10% do total. Por quê, professor? Porque se ela é excepcional, o que acontece? Você recebe 100 demandas, né? E aí você prorroga de 90, ou seja, o 90 não é excepcional. Então, para tratar dessa excepcionalidade, o legislador sabiamente colocou aqui 10% do total. Então, até 10% do total, trata-se como excepcionalidade, pode prorrogar o prazo de 10 para mais 10, sendo 20 dias úteis, tá? Do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Ou seja, eu fui lá, solicitei um pedido lá, fiz uma denúncia lá, fiz um pedido na ouvidoria, já sei que são 10 dias, até 10 dias. Chegou 10 dias, não foi, ele prorrogou. Só que com o ato de prorrogação, a ouvidoria tem a obrigação de avisar, um caso aqui, o professor Luiz, que foi o demandante dessa situação. Beleza? Vamos mais aqui. Artigo 7º. A instituição deve manter sistema de informações e de controle das demandas recebidas pela ouvidoria de forma claro, né? Então, a ouvidoria tem que ter lá a sua gestão dessas informações, né? Aí ele fala aqui o que deve fazer com isso, ó. Registrar o histórico de atendimento, as informações utilizadas na análise e nas providências adotadas e controlar o prazo de resposta, claro, né? Então, tem que controlar o prazo de resposta, 10, prorrogável excepcionalmente uma única vez, por mais 10, não podendo ser mais de 10% do total das demandas do mês. Rapaz, esse negócio do prazo é importante, você tem que copiar ele inteiraço lá no seu caderninho de ouro, hein? Bacana? Parágrafo único do artigo 7º. As informações que trata este artigo devem permanecer registradas no sistema pelo prazo mínimo de 5 anos. Ou seja, qual que é o prazo de guarda das demandas? No mínimo, 5 anos, contados da data da protocolização da ocorrência, tá? Muito importante isso. Então, 5 anos tem a obrigação de manter esse registro aí. Vamos lá? Artigo 8º. A instituição deve, tudo isso aqui é do funcionamento, dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, suas atribuições e forma de acesso, inclusive nos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços. Então, a instituição financeira, que é obrigada a constituir a ouvidoria, tem a obrigação de divulgar, né, amplamente, tá certo, a existência da ouvidoria. O que adianta ter ouvidoria, mas ninguém sabe que existe esse negócio, ninguém sabe como chegar até ela, né? Então tem que ser o quê? Amplamente divulgada, sabiamente o legislador incluiu esse dispositivo. 2. Garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao atendimento da ouvidoria por meio de canais ágeis e eficazes, inclusive por telefone, cujo número deve ser. Então vamos lá, primeira coisa. Esse serviço prestado para a ouvidoria, primeiro, é um serviço? Claro que é um serviço. Esse serviço prestado pela ouvidoria, ela deve ser, atenção, gratuito. Gratuito, ok? Ok, importante. E o telefone, atendimento de telefone deve ser divulgado em material mantido atualizado em local visível ao público, no recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no país, bem como nos respectivos sítios eletrônicos da internet, acessível pela sua página inicial.
Informado nos extratos comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos materiais, propaganda, publicidade e demais documentos que se destinam aos clientes e usuários. E, finalmente, registrado e mantido permanentemente atualizado em sistema de informação na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil, ou seja, o artigo 8º, ele vem tratar das condições de quê? De como, das obrigações da instituição financeira de divulgar a existência da ouvidoria. É isso que trata aí, né? Tá certo? Obrigação dos bancos. Bacana? Finalizamos esse capítulo, vamos para o próximo capítulo, salvo engano, o capítulo número 5, né? O capítulo número 5 trata das exigências formais. Esse capítulo 4 trata do funcionamento, importante, tá certo? Importante. Lembre-se do que eu falei com vocês no começo da aula, que você não pode perder ponto desse assunto, cara, que é muito fácil, né? Vem comigo aqui, vamos lá. Das exigências formais. Primeira coisa, antes de a gente adentrar nos artiguinhos, quais são essas exigências? Essas exigências são o seguinte, cara. Essa legislação exige que as instituições financeiras formalizem a existência da ouvidoria nos seus estatutos sociais. E o capítulo 5 vai tratar desse assunto com maiores detalhes. É isso que é o trabalho do capítulo 5 dessa resolução. Vamos lá. Artigo 9º. O estatuto ou contrato social das instituições referidas no artigo 2º. O artigo 2º é muito importante, tá? Qual que é o trabalho do artigo 2º? Nós já estamos no 9º. Eu passei pelo 2º. Eu tenho certeza que você lembra. Tá? Qual que é o trabalho do artigo 2º? Estou perguntando, não olha no material não, olha para mim aqui, cara. O trabalho do artigo 2º é o seguinte, é definir quem está obrigada a constituir e manter o funcionamento das ouvidorias, que são quem? São as pessoas, são instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que atendam clientes, pessoas naturais, são pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, isso de microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006. Então, isso aqui, essas instituições que eu acabei de falar para você aqui, que estão descritas no artigo 2º, você viu como é bom? O estudo tem que ser integrado, cara, porque se você estudar isso aqui no automático, você vai dançar, cara, não pode não. Né? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, o estatuto ou contrato social das instituições referidas no artigo 2º, conforme a natureza jurídica da sociedade, deve dispor de forma expressa os seguintes aspectos. 1. As atribuições e atividades da ouvidoria. Então é o seguinte, no estatuto social ou contrato social, tá, das empresas, das instituições financeiras obrigadas a constituir ouvidoria, tá, lá no seu estatuto ou no contrato social, deve constar as atribuições e atividades da ouvidoria. 2. Os critérios de designação e de destituição do ouvidor e o tempo de duração de seu mandato. Muito importante. Toda ouvidoria tem um cara chamado de ouvidor geral. Esse ouvidor geral, olha o detalhe, ele tem um mandato. Tá? Ele tem um mandato. Olha que pergunta interessante, cara. Rapaz, eu sou louco para ser examinador, porque eu papo sério com vocês, cara. Eu vendo pela cabeça do examinador, eu iria elaborar uma questão sobre o mandato, o cargo do cara. Então ele tem tá vendo? Ele tem um mandato. E essas regras de designação e destituição do cargo de ouvidor tem que constar na onde? No estatuto, segundo a legislação. E, finalmente, o compromisso expresso da instituição no sentido de, olha só, letra A, tudo isso constar na onde? No estatuto social ou no contrato social da instituição financeira. Criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. E, finalmente, assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta à adequação
as demandas recebidas com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício das atividades no cumprimento das atribuições. Ou seja, o legislador quis dar duas garantias importantíssimas para as ouvidorias. Primeiro, a condição da ouvidoria trabalhar com isso aqui, ó, com transparência, com independência, imparcialidade e isenção. Tá lá. 2. Esse inciso 3º, a linha B, esse item B aqui, quer dar o seguinte recado. Cara, a ouvidoria tem as portas abertas em todos os setores. Então, olha só, assegurar acesso à ouvidoria, as informações necessárias para a elaboração das respostas adequadas às demandas recebidas. Então, a ouvidoria ela pode acessar qualquer outra unidade do banco, da instituição financeira, isso garantida pelo estatuto da própria instituição financeira. Isso que quer dizer o item B, né? Bacana? Importante isso aqui, bacana, né? Parágrafo 1º. As exigências previstas no caput devem ser incluídas no estatuto ou no contrato social da instituição, na primeira alteração que ocorrer após a constituição da ouvidoria ou após o início da vigência dessa resolução. Ou seja, a empresa já existe um contrato social, não está incluída essas alíneas aqui. O que acontece? Na legislação diz, a primeira alteração do contrato social, você tem a obrigação de incluir esses dispositivos, né? Vamos lá. Artigo 10º, né, diz o seguinte, ele vai tratar sobre o cara que vai ocupar o cargo de ouvidor, né? O que diz aqui? As instituições referidas no artigo 2º devem designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela diretoria. Então, o que acontece? A instituição financeira tem que avisar o Banco Central quer saber quem que será o ouvidor responsável pela ouvidoria e qual diretoria e qual o diretor responsável pela ouvidoria, né? Professor, por quê? Porque é o seguinte, né, cara, se o cara pisar na bola, você pode ter certeza que a Procuradoria do Banco Central, o Banco Central aí, vai tomar muitas providências aí no sentido de penalizar o sujeito, né? Primeiro, o diretor responsável pela ouvidoria pode desempenhar outras funções na instituição, inclusive a de ouvidor, exceto de diretor de administração de recursos de terceiros. Aí, o cara não pode ser administrador de recursos de terceiros, que é gestão de riscos, negócios. Lá atrás eu falei sobre isso, aquilo que onde a ouvidoria não pode ser vinculada, né? Aqui o parágrafo 1º do artigo 10º vem completar aquela informação. Então você tem que voltar lá, fazer um resuminho, colocar no seu caderno para você fechar o assunto, né? Parágrafo 2º. Nos casos dos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo, sociedade de arrendamento mercantil, que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro, que estejam sujeitos à obrigatoriedade de constituição de comitê de auditoria, na forma da resolução 3198, o ouvidor não poderá desempenhar outra função, exceto o diretor responsável pela ouvidoria. Então, por exemplo, o cara pode perguntar o seguinte, professor, a Caixa Econômica, né? Caixa Econômica vai ter um cara que vai ser ouvidor geral, não pode ser vinculado a outro. Por quê? Porque ele falou aqui, que ele pode desempenhar outras funções, entendeu? Outras funções, mas essa aqui não pode ter outras funções, aqueles casos do parágrafo 2º. Então, para você estudar o artigo 10º, você tem que estudar a regra geral, tá certo? E a exceção. E tem a exceção da exceção, que é diretor de administração de recursos de terceiros. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 3º. Nós temos, nas instituições em que o ouvidor desempenha outra atividade na instituição, essa atividade não pode configurar conflito de interesse ou de atribuições. Parágrafo 4º, último parágrafo desse dispositivo aqui.
Os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e o ouvidor devem ser inseridos e mantidos atualizados em sistema de informações na forma estabelecida pelo Banco Central. Então, esse capítulo aí, que é o capítulo 5º, que é da formalização, são todos os dispositivos que as instituições têm que fazer para fazer acontecer, para garantir o funcionamento das ouvidorias, tá certo? Vamos para o nosso próximo capítulo, capítulo número 6º, da prestação de informações, ou seja, o que as ouvidorias vão fazer com esse portfólio de informações. Isso, quem vai tratar agora vai ser esse capítulo 6º, né? Artigo 13º. O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral, atenção, então a diretoria da ouvidoria tem que elaborar o relatório semestral referente às atividades desenvolvidas pelos nas datas base de 30 de junho e 31 de dezembro. Então o cara tem a obrigação de fazer 2 relatórios de suas atividades, um em cada semestre, né? Parágrafo único. O relatório que trata o CAPT, né, deve ser encaminhado à auditoria interna, ao comitê da auditoria, quando existente, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição. Então, este relatório tem que ser elaborado semestralmente, 2 semestres por ano, e o ouvidor tem que encaminhar para a auditoria, para o conselho. Esse aqui é a ideia base desse dispositivo. Vamos para o artigo 14º. As instituições devem divulgar semestralmente nos respectivos sítios eletrônicos na internet as informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria. Ok, tranquila, sem muitos comentários. Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá estabelecer o conteúdo mínimo das informações que trata-se, ou seja, o Banco Central pode interferir e o Banco Central pode dizer o que deve ser informado no mínimo, né? Parágrafo 15º. O Banco Central do Brasil estabelecerá o conteúdo, a forma, a periodicidade e o prazo de remessa de dados e de informações relativos às atividades da ouvidoria. Ok, né? Então, tá aí tranquilo. Agora, vamos para um capítulo novo, penúltimo capítulo da aula, novidade, que é da certificação. O que é o capítulo da certificação? O capítulo da certificação é o seguinte, agora, isso é novidade, todas as ouvidorias têm que passar por um processo de auditagem de certificação por parte do Banco Central. E as regras dessa certificação, o que deve ser feito, está aqui nesse instrumento da legislação aqui. Vamos lá. Artigo 16. As instituições referidas no artigo 2º, já falei, aquelas que estão obrigadas a constituírem a ouvidoria, é claro que você tem que saber o parágrafo único do artigo 2º, porque o parágrafo único do artigo 2º são aquelas que são dispensadas em constituir a ouvidoria. Devem adotar providências para que os integrantes da ouvidoria que realizam as atividades mencionadas no artigo 6º, que são das atribuições, sejam considerados aptos em exame de certificação organizacional por entidade de reconhecimento e capacidade técnica. Parágrafo 1º, o exame de certificação deve abranger, no mínimo, temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos. Ou seja, tá? Olha só, os integrantes da ouvidoria, o sujeito que está lá, ele tem que ter um curso de capacitação, tem que ser treinado, ele tem que ser certificado, né? Parágrafo 2º, a designação dos integrantes da ouvidoria, referidos no caput, fica condicionado à comprovação da aptidão do exame de certificação, além do atendimento às demais exigências da resolução. Ou seja, não é qualquer um que pode trabalhar na ouvidoria. Segundo o capítulo 7º da resolução, a pessoa tem que estar habilitada, tem que estar certificada, tem que ter uma capacitação específica, né? Parágrafo 3º, as instituições definidas no artigo 2º são responsáveis pela atualização periódica
dos conhecimentos dos integrantes da ouvidoria. Olha aí a galera legislando por causa própria, né? Já garantindo cursos aí por parte do banco numa questão a ouvidoria. O diretor responsável pela ouvidoria sujeita-se à formalidade prevista no caput, caso exerça a função de ouvidor. Parágrafo 5º, devia ter um enter ali. Nas hipóteses, ok, bacana, vamos lá, fechou, né? Então, isso aqui é outra certificação. Finalizando para vocês, então vocês perceberam, assunto simples, com certeza, o aluno aí que prestou atenção nessa aula pode ter certeza que a possibilidade de ter uma questão da prova retirada da aula é muito grande, cara. Então, olha aí, 1 hora de aula, 1h30 de aula, você consegue pontuar. Capítulo número 8, para finalizar esse grande assunto, disposições finais. Tenho aqui para vocês aqui 2 assuntos importantíssimos, que primeiro, tá? Que olha só, revogou a resolução 3849. A resolução 3849 era a resolução que tratava da ouvidoria antigamente, substituindo. Então essa aqui é a aula que vai entrar no lugar da 3849. E fica concedido, olha só, o prazo de até 30 de junho de 2016 para instituições referidas no artigo 2º se adaptarem ao dispositivo dessa resolução. Ou seja, isso pode cair o artigo 19. O que é o artigo 19? É um prazo que o Banco Central, que o Conselho Monetário Nacional, que o legislador está concedendo às instituições do artigo 2º, que vocês já sabem, para se adequar e fazer cumprir essa resolução da ouvidoria. Tá certo, meus amigos? Olha aí, a aula passou que o tempo nem vimos, né? E eu quero fazer o encerramento com a minha mensagem predileta, preferida, para o Padre de Mello, Fábio de Mello aqui, sou fãzaço desse cara aqui, né? Ele fala muito de autoestima nessa passagem aqui, né? E muito de autoestima, né? Os caras, né? Tem muitas pessoas que não têm valor próprio, né, cara, não se valorizam. E ele, com essa frase aqui, ajuda a eliminar esse tipo de pensamento. Olha só, vem comigo aqui. Deus investiu tanto em você, porque só Ele sabe realmente o valor que você tem. Ele planejou para você um propósito especial, que só você poderá realizar. Acredite, você é o melhor de Deus. Forte abraço, né? Fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.